trabalho na Universidade Federal de Alagoas, sou professor do Departamento de Economia e trabalho também na pós-graduação do curso de Geografia, que é o FAO tem um mestrado em Geografia, onde esse tema, naturalmente, é muito discutido, tanto na parte econômica, como também pelos impactos que geram na cidade, na geografia da cidade, né? Então, o problema da Braskem, em relação a Maceió, porque a Braskem é uma empresa brasileira, mas nós sabemos, é uma empresa que atua em vários países, Alemanha, México, Estados Unidos, e cada localidade dela tem uma característica, né? Atua de forma diferenciada pelas regras estabelecidas em cada um desses países. E aqui ela está presente desde 1974, o primeiro contato, né? Portanto, já vamos completar 50 anos da presença inicialmente Salgema, depois Triquem e, por último, Braskem. Ela teve uma história, né? 50 anos, uma empresa tem uma longa história. E ela se instala em Maceió naquele ano e começa a funcionar e começa a extrair salmoura em 1976, numa cidade já relativamente, para a época, relativamente grande. Nós temos 450 mil habitantes. E a Braskem se instala praticamente no centro da cidade, muito próximo ao centro histórico da cidade, a Braskem, no litoral, né, em Maceió. E a partir daí, durante os 50 anos, ela vai instalando essas minas, e chega a um número hoje de 35, são 35 minas. A 18 foi aqui, rompeu, né? Mas nós temos 35, um conjunto de 35 minas instaladas na cidade de Maceió. E é uma relação de meio século, e sem, pelo menos hoje, é o que se debate, se discute, né? A Polícia Federal está atuando, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, várias instituições acompanhando. E a característica central desse processo é que a exploração da salmoura ela se deu sem os devidos cumprimentos das regras estabelecidas e dos acordos firmados, e também do que seria um controle da própria empresa, acompanhado naturalmente pelos órgãos de fiscalização. E aí, quando se descobre em 2019, 18, aliás, por um balanço que a cidade teve, e aí começa esse drama, e a Braskem entra no noticiário nacional a partir de Maceió, com esse drama que é o afundamento de 5 bairros, né? 5 bairros da capital alagoana, que agora tem 960 mil habitantes, duplicou a sua população, e a lagoa, essa lagoa, a Lagoa Mundaú, ela é centralmente localizada, ela fica no centro de Maceió, a margem da lagoa, ela toca, né, nos bairros centrais da cidade, e aí o impacto é muito grande, e são vários os impactos. Eu vou falar do que eu entendo, eu acho que entendo, né? Eu acompanho com mais atenção, que é a parte econômica. O primeiro ponto de impacto é, sem dúvida, a transferência de 15 mil famílias da capital para outros bairros, né? Uma migração forçada de 15 mil famílias, no total de 60 mil pessoas. Atualmente, existe um processo sendo encaminhado para que mais 8 mil famílias, ou seja, aproximadamente 20 mil pessoas, também sejam deslocadas de outras regiões que passaram a ter problema de rachaduras, dificuldades já apresentadas nos blocos anteriores, mas que elas apresentaram essas informações a posteriori do acordo firmado em 2021. Né? Então, é um número grandíssimo da população que faz essas transferências. De onde? Dos 5 bairros afundados para outras partes da capital e para alguns municípios vizinhos a Maceió, na região metropolitana. 15 mil famílias, repentinamente, têm que ser transferidas, e, evidentemente, o estoque de imóveis não existia em número suficiente, em quantidade, para receber toda essa população. E aí o que vai acontecer? Há um transbordamento, saem de Maceió e vão para bairros vizinhos, e o censo de 2022 flagra esse fenômeno. Agora, já recentemente, o IBGE mostra que bairros vizinhos de Maceió, da região metropolitana, cresceram mais rapidamente que a média de todo o estado em função desse transbordamento. Foi grande, né? O impacto, muito grande. E grande a tragédia familiar. Você ter que sair correndo, deslocado de
muitos lugares, pelo menos os 3 bairros que margeiam a lagoa, 4 bairros que margeiam a lagoa Mundaú, são bairros históricos, que existem desde o século 17, 18, 19, por aí, povoado de pescadores, que ao longo da vida da cidade, da formação, porque o território alagoano é um território de ocupação muito antiga, né, do período colonial, e Maceió também, essa região aqui é a região também de ocupação antiga. E aí esses bairros são desfeitos da noite para o dia, e essa população passa a habitar em regiões mais distantes. Esse é o primeiro impacto, sem dúvida, porque envolve perdas familiares, perdas de laços, tudo, né? No sentido, o drama humano que essa tragédia carrega, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, que é decorrente do primeiro, é que Maceió, segundo a fundação da USP, a FIP-ZAP, né? Aquela pesquisa que é feita mensalmente sobre o valor dos imóveis em todas as grandes cidades brasileiras, revela que Maceió teve uma baixíssima valorização em 2019, um ano antes da pandemia, mas que a partir de 2020, os imóveis alagoanos, de Maceió, aliás, crescem em flecha, sobem em flecha, né? E aí passa a apresentar um fenômeno extraordinário, que é o maior, como esse ano, agora que repete, em 2023, o maior índice de valorização dos imóveis pertence a Maceió, a capital alagoana. Então, o primeiro ponto é importante entender, a valorização não viria ali, de forma alguma, de maneira natural, porque Maceió concorre com todo o cordão de capitais que existe no litoral nordestino, e todas apresentam taxas mais ou menos próximas, né? Nós não tínhamos nenhuma razão especial para esse crescimento repentino. E quando a Braskem resolve, na verdade, ela é condicionada, né, pelos Ministérios Público Federal e Estadual por todo aquele acordo de compensação financeira, e ela, então, tem que patrocinar parcialmente, né, a transferência dessas 15 mil famílias. E quando transfere 15 mil famílias para um estoque que não comportava esse movimento repentino, o preço também dos imóveis sobem também rapidamente. Quando sobe repentinamente, e a informação é nacional, não é um privilégio dos maceienses, mas é uma informação que corre todo o Brasil, e quando ela se destaca, porque é uma cidade litorânea, é uma cidade turística, né? E quando as taxas de valorização dos apartamentos do litoral, dos condomínios, sobem, acompanham esse processo de movimento, há uma reação esperada, né, dos investidores, dos fundos imobiliários, que também chegam aqui para comprar imóveis. Por quê? Porque, como é a capital que mais rapidamente valoriza o imóvel, então cria um círculo virtuoso. Primeiro, é o choque da demanda, né? Repentina, e a oferta não existia a oferta de imóveis, evidentemente, nesse choque o preço sobe. Depois, os fundos imobiliários passam a investir como investiria em qualquer outra capital, não especificamente Maceió, onde acontecesse esse tipo de valorização. Vem para cá. E terceiro, agora, é que há um acordo feito entre as várias partes que estão gerenciando essa crise para a transferência de mais 8 mil famílias. Isso quer dizer que a pressão sobre o conjunto imobiliário continuará, o que garante preços mais altos. Sim, aí tem um detalhe importante. Esses preços mais altos, evidentemente, que penalizam toda a população, não somente quem foi transferido para outros bairros mais distantes, mas toda a capital que passa a pagar mais pelo metro quadrado, e o preço do metro quadrado em determinados bairros de Maceió, eles estão mais próximos do preço médio paulista do que de Fortaleza, Salvador e Recife, que são as maiores capitais nordestinas. É inexplicável, né, esse processo, se não fosse pelo fenômeno da Braskem. Então, esse é um drama que a população está pagando alto, né, o preço alto dos aluguéis, muito mais altos, e também dos imóveis, em função desse impacto. Esse é o primeiro. O segundo impacto, primeiro, na verdade, é o drama das 15 mil famílias e das 60 mil pessoas. Esse não tem economia que contabilize, evidentemente, né? O segundo, dos preços. O terceiro, o impacto no turismo. Por quê? Porque a questão dos bairros ela vinha sendo noticiada desde 2020, 2021, 2022, mas no final do ano passado, há um mês e meio atrás, uma das minas, a mina 18, uma das 35, passou por um processo de rompimento. E foi um processo como se fosse em câmera lenta. Né? Em câmera lenta, ou seja, o noticiário vai explodirá amanhã e vai noticiando, e aí transformou num fenômeno nacional, no noticiário nacional.
Evidentemente que o produto turístico Maceió, que está inserida também nessa onda costeira do Nordeste, ele é um produto nacional. Ele não se sustenta com o turismo local, nem mesmo regional. Ele é, ele é um mercado de onde se origina, né, os turistas, é o sul e sudeste, a parte mais rica do país. Então, o noticiário, ele, evidentemente, impacta negativamente no turismo e, claro, né, o setor, que já cresceu muito nessas últimas 2 décadas, entra literalmente em pânico e, junto com as companhias aéreas, com as agências de viagens, com o setor público, tentam reagir, mas, evidentemente, que o custo é muito alto dessa operação e a penalidade, né, sobre o setor econômico é muito grande também, né? Esse é um dos preços que nós pagamos, né, pela crise da Braskem. Esse outro ponto importante, o terceiro talvez, seja a vida dos pescadores. Essa lagoa, a Lagoa Mundaú, ela faz parte de um complexo com outra lagoa chamada Manguaba. São 2 grandes lagoas. Essas lagoas todas que estão em Alagoas é que dão o nome, né, do estado, as Alagoas, né? E as Alagoas, o nome, a origem parte daí. É muito grande, é um complexo grande, próximo na cidade de Maceió e também na região metropolitana, e onde a pesca é muito importante. E a pesca, evidentemente, também sofre impacto. Primeiro, pela suspensão da atividade pesqueira. Se fala em 3.000, 4.000 ou 6.000 famílias que vivem diretamente da pesca nos municípios, não somente em Maceió, mas nos municípios vizinhos. E a semana passada apareceu uma mancha grande de peixe, não, vários cardumes de peixes mortos na lagoa, que se especula, não está provado ainda, que seja em decorrência do fenômeno do afundamento da mina 18. Então, sendo ou não da mina 18, o fato é que essa coincidência, talvez, tenha causado um prejuízo imenso, né, para essas famílias que dependem da pesca. Outro, além do turismo e da pesca, né, nós também temos o seguinte, a desvalorização das áreas vizinhas, daquelas que não estão incorporadas no plano de compensação financeira, mas que são bairros vizinhos dos bairros afundados, os 5 bairros afundados. Uma região grande, né? E a Braskem faz um acordo, e esse acordo termina levando para a Braskem a propriedade desses 15.000 imóveis e provavelmente os 8.000 próximos imóveis a serem desocupados. Então, esses terrenos vizinhos também sofrem a desvalorização e penaliza diretamente, não indiretamente, mas diretamente, a vida dos alagoanos que vivem, dos macioenses, que vivem no entorno da região afundada. Não menos importante também é o seguinte, o fenômeno da transferência repentina para localidades, como são pessoas pobres, as famílias pobres, muito pobres, as famílias que baixa renda, né, que moravam na beira da lagoa, vão para, com uma compensação muito baixa, porque os imóveis que eles habitavam era de pouca qualidade, né? Então, eles vão morar mais distantes. Isso implica em uma redefinição do transporte público da cidade, pressão muito forte sobre as áreas, algumas áreas da parte alta, porque Maceió tem a parte baixa, bairros mais próximos à praia, e uma parte alta, como Salvador, na Bahia, né? Então, a parte alta ela passa a ser o lugar privilegiado para essa transferência. E aí, essa população de 60.000 pessoas para uma cidade de 970.000 habitantes, né? Portanto, 22 vezes menor que São Paulo, multiplique 60 por 22 vezes, para a gente imaginar o volume proporcional que tivemos isso em São Paulo, uma transferência, né, de mais de 1 milhão de pessoas sendo transferidas repentinamente. Seria um caos na cidade. Então, a pressão é muito grande, transfere para áreas distantes, e isso, evidentemente, que impacta também no setor de transporte público da capital, de todo tipo, né, no setor de transporte privado, motos, carros, mas também ônibus e outros meios de transportes coletivos. Portanto, os impactos são muitos na cidade. E, claro, na própria imagem da cidade. Né? A cidade, a informação, quando ela acontece, ela trabalha muito o elemento afundamento. Então, quem estava afundando era a cidade de Maceió. Não era um bairro determinado, alguns bairros determinados, ou uma mina explodindo. Não. Quem explodia, a imagem do rompimento da mina, ele foi filmado, né? Foi transmitido ao vivo, né? E todas as redes sociais, toda a mídia tradicional, todas repetiram aquela imagem, a exaustão, nos jornais de grande repercussão,
e também no noticiário da televisão. Então, aquela imagem causa um impacto muito negativo para a cidade. Que negativo? Por exemplo, sobre investimentos. Quem, quando olha o noticiário daquele, vai arriscar o seu investimento? Por exemplo, a rede de turismo, que vem crescendo muito fortemente. Ela sofre impacto e, claro, que os investidores, quem vai estar pensando em colocar um hotel ou outro tipo de empreendimento, seja industrial, comercial ou de serviço, ele, evidentemente, diz: a cidade está afundando, né? Então, evidentemente, que eu não vou dar esse passo arriscado, até porque existem outras capitais que competem com Maceió, tanto na atração desses investimentos, como de turistas e de outros elementos importantes nessa disputa regional. Então, a cidade de Maceió, ela não foi somente penalizada pelo afundamento e pela consequência direta que a transferência repentina, né, de 15 mil famílias. Não, ela tem consequências duradouras, de forma também direta ou indireta, para o conjunto da população. Daí se pode afirmar que o impacto da Braskem, ele é efetivo, né? O impacto é forte na capital, mas também na sua região metropolitana. A secretária estadual da Fazenda, Renata Santos, secretária do Estado de Alagoas, da prefeitura, né? Ela afirma que o prejuízo para a economia alagoana chegaria, né, a 30 bilhões de reais. Ela deve ter feito algum cálculo, a Secretaria da Fazenda deve ter algum cálculo direto ou indireto, para os cálculos, né, das consequências diretas e indiretas que levam a aproximar dessa quantia. Mas a presença da Braskem e a tragédia, né, ambiental, o crime ambiental que ela provoca na extração da salmoura para a sua atividade industrial em duas grandes fábricas que ela tem aqui em Alagoas, fez com que todas as consequências fossem registradas, comentadas, discutidas, né, na capital, e, evidentemente, que tivesse repercussão nacional, como nós estamos vendo agora. No primeiro instante, quando o noticiário chega, o impacto do noticiário é muito forte, e as negociações entre a Braskem e o conjunto dos moradores, eles se dão numa relação completamente desfavorável para os moradores, naturalmente. Porque quando a sua casa está rachando, né, quando os seus vizinhos estão saindo, estão negociando muito rapidamente, né, e a oferta de dinheiro, todos desconfiam que não vai demorar muito tempo. Então, né, evidentemente que é uma empresa gigantesca, com um conjunto grande de funcionários. Foi no estádio, no ginásio de esportes grande, né, onde as famílias, 15 mil, iam uma por uma fazer essa negociação. Evidentemente que era uma relação absolutamente desfavorável para os moradores. E muitas dessas famílias e muitas dessas pessoas, evidentemente, fizeram acordos sobre essa pressão muito forte do momento em que estavam vivendo no ano de 2000, 2021 e 2022. E, claro, tem um fenômeno econômico, né? Eu sou economista, então, um fenômeno econômico. Na primeira leva de negociação, eles ainda encontraram imóveis capazes de oferecer uma alternativa razoável de moradia. Mas depois, não, evidentemente que não. Foi cada vez ficando mais longe e também mais caros esse processo. E aí um prejuízo muito grande. Há uma insatisfação muito grande. A própria Braskem, pressionada pelo Ministério Público Federal, bancou uma pesquisa de uma empresa chamada Diagonal, que faz um levantamento e que revela a insatisfação generalizada em relação a essa mudança, né? Mudança para outros bairros, perda de laços, isso tudo acontece. E depois, evidentemente que alguns bairros ficaram vazios. Um deles ficou completamente vazio, né, que é o Mutange, ficou 100% vazio. Ele desapareceu, deixa de existir o bairro do Mutange. Outros bairros perderam 20%, 10%, outros 60%, como foi o caso do Pinheiro, que são bairros também com configuração social diferenciada. Mas o fato é que todos foram impactados muito fortemente. E claro que essas pessoas que tinham comércio, serviço, tudo, elas perderam, evidentemente, e que tiveram que fazer essas transferências rápidas. E aí, não sei, você não reconstitui mais o tecido dos seus clientes e dos seus consumidores a partir de uma nova posição num bairro distante. Não, claro que não. Quem era comerciante em uma área, quando ele vai para outra, ele vai ter que reconfigurar sua empresa e reconstruir todos os laços com a vizinhança e com os seus futuros consumidores, enfrentando já a concorrência que já existia naquelas localidades. Então, o prejuízo é muito grande. A cidade, como um todo, vive a população vive num temor. Por quê? Porque, em primeiro instante, era um bairro, Pinheiro. Depois ele foi localizado em mais 2, depois em mais 2, 5, né? Depois franjas de alguns outros bairros.
E, por último, por exemplo, essa semana, o noticiário ele chegou em uma área que não é um bairro, mas é uma parte importante de um bairro da subida, né, para a parte alta, chama-se Xanda Jaqueira, que estava fora do mapa. Ela entra. Cada vez que entra o noticiário, evidentemente que as áreas vizinhas, e não somente vizinhas, mas esse noticiário é constante na cidade, cria um desânimo, né? Ou seja, uma espécie de inibição, né, para a melhoria das suas moradias, também uma certa velocidade para a mudança, ou seja, a cidade está sofrendo esse impacto. Mas aí tem uma pergunta, mas como é que valoriza os imóveis? Por quê? Primeiro porque essa pressão dos 15 mil, uma parte, por exemplo, do bairro do Pinheiro, que é um bairro já um pouco mais de classe média, ele vai para partes melhores da cidade, que é chamada próximo do litoral. E, claro, ela pressiona o valor geral da cidade. E, claro, que os bairros mais caros, onde os imóveis também são mais caros, também tiveram esse processo de valorização, principalmente da faixa litorânea. Maceió é uma cidade turística, chama atenção, a infraestrutura nessa parte, a prefeitura investe mais também em função do turismo, evidentemente que há todo um círculo, né, virtuoso que ajuda a essa valorização. E aí coincide esse casamento que eu falei no primeiro da pergunta, né, sobre a presença dos fundos imobiliários, que faz crescer o valor disso daqui. E claro que há uma insatisfação de quem não está participando desse movimento. Né? As imobiliárias ganham, os donos de imóveis, sim, também, né? Mas há uma perda para o conjunto da sociedade. Então, o cotidiano de Maceió, claro que foi afetado muito fortemente pelo deslocamento, pela perda de renda, pela perda de contato, pelo desmonte. Ninguém desmonta 5 bairros de uma cidade, de uma capital nordestina, sem ter esse tipo de consequência. Então, essa perda existe, né? É uma perda muito grande, principalmente, por exemplo, para os outros bairros que magiam a Lagoa, mas que não tiveram afundamento nas suas proximidades. Todos eles estão tensos, né? Preocupados, por quê? Porque são 35 minas, uma que rompeu a 18, e as outras 34 minas, onde estão, né? A localização não é muito clara para toda a população. E aí existe uma tensão na cidade muito grande. E claro que também sofre uma influência esse fenômeno de outras questões ambientais nacionais, de Brumadinho, por exemplo, né? Do transbordamento do rio, né? Todos esses fenômenos são conectados, estão conectados, que é a presença de uma grande indústria ou de uma grande mineradora, no caso da Braskem lá em Minas Gerais, então que cria essa situação e uma situação que penaliza o conjunto grande da população, não apenas um setor, não apenas os afetados diretamente que migraram, mas todo o conjunto da cidade. Você fala eu tenho um imóvel no Pinheiro, você tem, mas não tem, né? Por quê? Porque Pinheiro, a palavra desse bairro Pinheiro, é sinônimo de afundamento. Então, a desvalorização é absoluta, né? E aí dos outros bairros, o que desapareceu, desapareceu. Esse é o caso extremo, né? E os bairros afetados diretamente, onde a desvalorização é muito grande, onde o comércio desaparece, perde força, né? E desaparece também isso que você fala, dos serviços públicos. Então, de repente, 60 mil pessoas que são deslocadas para os bairros vão sobrecarregar, evidentemente, o já frágil sistema de atendimento na área de saúde, na área escolar, na área de segurança de outras partes da cidade. Evidentemente que isso acontece de maneira clara e direta, não é? E, evidentemente, que há quem ganhe nessa situação. Por exemplo, o setor imobiliário ganha com essa situação. O setor imobiliário, esse que constrói para alugar, não é? Que constrói também para vender, evidentemente que sim. Por quê? Porque você aparece, de repente, numa cidade pobre como a Maceió. Maceió é uma cidade que tem 950 mil habitantes, né? Mas ela concentra parte grande, né? Quase 40% de todo o PIB do estado de Alagoas, um terço, muito mais de um terço, tinha, agora ampliou. Então, ela concentra muito fortemente a economia do estado aqui e na sua região metropolitana, que é mais da metade da riqueza do estado. Então, o impacto, claro, que a econômica é muito grande, né? O transbordamento também afeta as áreas que recebem, mas quem ganha nesse processo é o setor imobiliário. Por quê? Porque ele recebe, né, esse dinheiro pago pela Braskem por um preço já inflacionado, muito acima do que ele esperava quando investiu inicialmente. Então, isso, claro, que é uma transferência direta de renda dessa população mais pobre para o setor que, nesse momento, se beneficia. Sobre os prejuízos sociais e
econômico das famílias, é difícil de você mensurar pelo seguinte, porque houve um processo de distribuição capilarizada por vários bairros da capital, dessa parte alta. E existe um movimento dos afetados pela Braskem, mas que ele fala desses diretamente afetados, mas sem ter a representatividade pela dispersão, porque a população sofreu um processo de dispersão. Ele não foi concentrado, não saiu de um determinado lugar para outro próximo, quer dizer, ou seja, onde tivesse a proximidade entre os ex-moradores, que na verdade não são mais moradores, são ex-moradores, né, desses bairros. Não temos. Então, a informação, a diagonal, essa pesquisa que a Braskem bancou, ela conseguiu sim chegar ao endereço. Outra coisa importante é que o Ministério Público, assim como a Braskem, não informa, ninguém consegue, nem pedindo legalmente, o endereço e as informações para onde foram esses moradores. Não tem informação pública e aberta sobre isso. Então, você não sabe para onde a população do Mutange exatamente foi deslocada. Né? Sabe que foi deslocada, sabe que foi para os bairros outros. Por quê? Porque a própria diagonal informa. Foi para o bairro X ou Y, mas não diz o endereço exato. Para quê? Para poder você fazer uma avaliação. Então, ainda existe essa dificuldade adicional. Claro que o impacto é muito grande, a insatisfação é muito grande, o prejuízo para a cidade é muito grande, mas no sentido da mensuração, para dar um caráter mais exato à informação, nós não podemos ter. Por quê? Porque existem estudos que estão sendo publicados atualmente, recentemente, né? Mas sempre com esse vazio no meio, que é como estão vivendo as 15 mil famílias, no sentido mais ou menos próximo e exato, né? As famílias afetadas pela Braskem. Claro está que, se existir alguém insatisfeito, é uma parcela muito pequena, talvez, por incrível que pareça, o paradoxo, né? Quanto mais pobre a população mais próxima da lagoa e que foi deslocada para uma casa, talvez, com condições melhores de habitabilidade, principalmente a primeira leva de você possa encontrar alguém que diga que estaria satisfeito. Mas todas as opiniões registradas em entrevistas, em documentários, já em livros, muitas outras, todas há uma insatisfação, Alice, absoluta, né, da cidade. E um entristecimento. E muita gente, suicídios, doenças de ordem psicológica decorrentes dessa transferência repentina que desorganiza as famílias. A migração forçada, ela sempre causa esse tipo de enfermidades, né, mentais. E o fato é de que essa população, você não tem ainda um perfil, até pela ausência, né, pela dispersão e pelo volume grande transferido, para fazer a afirmação geral de que a população toda está vivendo assim ou assado. Mas o fato é de que todas as entrevistas com ex-moradores que estão vivendo nesses bairros distantes, chamados periféricos, né, porque são distantes do litoral e da parte mais rica da cidade, todos, 100%, revelam um grau alto de insatisfação. Nós estamos vivendo um ano eleitoral, né? E o ano eleitoral ele favorece muito esse debate, né, esse enfrentamento. Então, a Prefeitura de Maceió fez muito rapidamente, e está sendo muito criticada, a gestão da Prefeitura está sendo muito criticada pelo primeiro acordo que fez com a Braskem, que resultou em um volume de recursos da Braskem disponibilizado, né, da Braskem para a Prefeitura, num acordo que ele não é público ainda, é público, né, tem dificuldades de acesso a essa informação, de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O governo do estado de Alagoas, e há uma disputa, né, do grupo que está no governo com o grupo que está na prefeitura, que de alguma forma reflete também o cenário que nós encontramos no âmbito nacional, né, um grupo mais ou menos próximo do presidente da Câmara dos Deputados e do outro do senador Renan Calheiros, que é do Senado, e o filho que é ministro, né, ministro de Transportes. Então, nesse debate político, né, chegam muitas informações sobre a relação entre Ministério Público Federal, Estadual, negociações, presença do Estado, prefeituras, Prefeitura de Maceió e também as prefeituras da região metropolitana com a Braskem. A Braskem já disponibilizou esse 1 bilhão e 700. Há um processo em curso do Estado para obter mais 5 bilhões dessa disputa, né, entre Estado, Prefeitura e Braskem, e reclama de 5 bilhões, mas como eu falei aqui, a própria secretária da Fazenda coloca como se fosse 30 bilhões
o volume do prejuízo, mas o fato é de que a população organizada, ela assiste isso de maneira distante, né? Porque desorganizada, na verdade, distante, né? Por quê? Porque ela não tem presença política organizada, não tem esse movimento, essa associação, que é algo positivo, mas ele é incipiente, ele tem carências múltiplas, déficits múltiplos, na medida em que a representação que dirige é de ex-moradores. Então, isso é uma dificuldade estrutural inicial muito grande, né? Ela, na verdade, você está representando aqueles que lá deixaram o território afundado para regiões mais distantes. Então, isso fragiliza muito esse movimento. E estamos no ano eleitoral. É interessante que, quando o movimento dos afundamentos foi iniciado, não havia tanta presença política junto aos bairros, dentro dos bairros, não existia. Ele começa a crescer a 18, 19, né? Mas principalmente quando começa o processo de negociação da compensação financeira, não somente para os moradores, mas também o pagamento para a prefeitura e Estado do que as duas instituições reclamavam para cada um deles, né? Ou seja, a indenização da cidade e a indenização do Estado a partir dos recursos da Braskem. O impacto direto é que acontece nesses 5 bairros e nas áreas vizinhas. Aí a Braskem publica, né, o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral também publica um mapa onde estão as minas. Essas minas têm uma circunferência em torno de cada uma delas da área que provavelmente, no máximo, atingiria se ela fosse se rompesse, se houvesse um rompimento. Então, fica muito distante dos outros bairros. São 50 bairros que o Maceió tem, né? E foram afetados 5. Um peso muito grande, mas a área é muito própria, muito específica, né? Muito bem localizada. Então, o desdobramento é mais nas áreas vizinhas. Então, quem mora distante, como eu, e trabalho distante também, na parte alta, né, na universidade, mas moro também perto da praia, então a distância é muito grande. E aí faz com que, pelo menos momentaneamente, acreditemos que não haverá impacto direto, né, nas nossas residências do afundamento desses bairros, pelo menos no curto prazo, não se fala nisso. E há uma certa o relativo distanciamento desse tema, no sentido do rompimento das minas e consequências nessas áreas. Mas com o conjunto da cidade, sim, porque isso é uma temática que baixa o astral, né? Que tira o encanto de uma cidade. Naturalmente que sim. Bhopal, na Índia, virou um sinônimo de tragédia. Mariana também, ou seja, as cidades que passam por esses processos de grande desgaste por uma tragédia ambiental, claro que cria uma marca. E Maceió virou essa marca também. Isso cria, evidentemente, um aspecto negativo para... Nesse processo agora, no final de ano, houve um esforço muito grande do setor turístico, de revelando outras qualidades que a cidade tem, a localização, mas, pelo visto, né, não é o suficiente para diminuir ou minimizar o drama que a cidade, a capital alagoana, nesse momento, passa.